Item 735 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Allan Kardec, nessa questão, já apresenta um cuidado com a natureza. Essa é uma pergunta que hoje está na pauta da discussão de meio ambiente. Poderíamos dizer que os ambientalistas hoje trariam esse conteúdo para reflexão. Quando Kardec pergunta que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades traçam, ele está dizendo que a natureza não produz bens inesgotáveis. Na sua própria pergunta, há uma preocupação ambiental no século XIX. É muita vanguarda, está muito à frente do seu tempo. Ele está já reconhecendo que nós não podemos nos apropriar dos bens da natureza indefinidamente, sem nenhum cuidado. Nós precisamos da natureza. A natureza não precisa de nós. Então a nossa intervenção na natureza deve ser delicada, cuidada, reverencial, respeitosa, porque é a Mãe Terra, como nos diz os povos originários, os xamãs. A Mãe Terra nos nutre. Nós precisamos dela. E precisamos da natureza interagir com toda essa delicadeza, com toda essa harmonia. Então a pergunta do Kardec, ela vem nessa linha. Realmente me causa admiração que um intelectual francês, em 1857, lance esse nível de pergunta, essa preocupação naquele tempo. É interessante que muitas pessoas hoje, em 2019, enquanto estamos gravando esse vídeo, não têm essa preocupação, nem foram despertos para isso, ainda que em meio a desastres ambientais. Mas quando ele pergunta especificamente sobre a destruição, além da necessidade, e pergunta da caça, por exemplo, e nós estamos no Brasil e estamos às vésperas, não é? Da liberação da caça esportiva silvestre. Significa a caça perante o poder político e a sociedade vai virar um esporte. Mas a resposta da espiritualidade, ela é direta. Responde a espiritualidade. O que seria isso, por exemplo, a caça? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Se nós estamos numa proposta espírita e espiritual, buscando a sutilização da predominância da matéria sobre o espírito, caminhando na direção do espírito, e para prevaleça a busca espiritual, os aspectos superiores, então estamos, dentro dessa abordagem, apontando já para uma alimentação não violenta, mais em harmonia com a natureza. A caça, como disse a espiritualidade, é essa predominância da bestialidade. Pelo livre-arbítrio, começamos uma prática que nem tem afinidade com o passado histórico do Brasil. É o contraponto, é o oposto do que nós buscamos quando estamos falando de busca de espiritualidade, harmonia,
justiça, caridade.